Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Nós vamos apresentar ao Senhor. Tem uma relação de crianças para serem apresentadas aqui nessa noite. Deixa eu ver se eu acho aqui. Glória a Deus. Deus é bom. Jesus é maravilhoso, amém? Queridos, a palavra de Deus nos ensina a importância de consagrar os filhos, ou apresentar os filhos ao Senhor. E aqueles que têm entendimento, obedecem esse princípio tão importante que é apresentar ao Senhor os filhos, amém? Então eu quero chamar aqui, deixa eu ver se eu entendo aqui, está bem bonitinho, tá? Inclusive está no arquivo, mas eu gosto de chamar o nome da criança. Deixa eu localizar o nome da criança aqui. Glória a Deus. Primeiro é a Heloísa dos Santos Lacerda, tá? Heloísa dos Santos Lacerda. Na medida que eu chamar, já pode vir aqui para o altar, por favor. O pai é o Ronilson da Silva Lacerda e a mãe é Joiciara Ferreira dos Santos Lacerda. E também, assim, agora que eu entendi, né? É a irmã gêmea do Henrique. Aqui fala irmão gêmeo da Heloísa. Então pronto, vem para cá. Os gêmeos, glória a Deus. Glória a Deus. Eu falei com a Joiciara pelo WhatsApp, tá? Mas agora é que eu estou vendo eles. E aí vamos chamar também aqui a Maria Luísa Carmo Melo, filha de Raul dos Santos Melo e de Tainar do Carmo Andrade. Oi. Tudo bem. Mas tem duas Maria. Tá, aí tem a Maria Júlia Franciosa. Não veio também? Hã? Da glória. Maravilha, né? Tá chegando, é? Mas vamos lá então. E glória a Deus. Bom, a Maria Júlia Franciose, ela é filha do Francisco e da Ana Carolina, tá? Da Rocha Ferreira. Essa foi o que o Carlindo falou comigo, tá? Eu estou lembrando aqui por causa do Rocha aqui, da Maria Rocha. Glória a Deus. E vamos também apresentar o Davi Lucas Souza Borges. Glória a Deus. O Davi Lucas já está conhecido, é filho do casal Milton Borges e da nossa irmã Andréia Souza. Glória a Deus. Pode vir para cá, irmãos. Se tiver familiares, líderes de célula, pode vir para cá, tá? Acompanhar e ajudar nesse ato da apresentação. Glória a Deus. Então vamos lá, deixa eu recapitular aqui o nome, tá? Eu vou falar só o primeiro nome, tá? Heloísa. A Heloísa está aqui olhando para a dona Carmita. E o Henrique, é isso? O Henrique, ele está me olhando, olha. Glória a Deus. E o Davi Lucas. Tá aí o Davi Lucas. Glória a Jesus. Vamos ficar em pé, igreja. Quando o pessoal chegar, a gente faz no final a apresentação deles, amor? Como eu havia dito, é importante apresentar ao Senhor os filhos. A palavra fala que os filhos são herança do Senhor. E os filhos da mocidade, eles são como flechas na mão de um guerreiro. Então nós entendemos o privilégio que os pais eles têm
de criar, os filhos, que são herança do Senhor, criar os filhos no temor do Senhor, na disciplina do Senhor, criar os filhos para que eles vivam o propósito de adorar o Senhor, de glorificar o Senhor. E para isso, obviamente, os pais devem ser uma bênção, devem ser exemplo de fé, exemplo de amor, exemplo de pureza, exemplo de integridade, exemplo de adorador, exemplo, porque os primeiros anos da nossa vida, que é o de 0 a 12 anos, nesse período, nós aprendemos pelo que vemos, pelo exemplo, é o ambiente. Por isso, quando nós entendemos o princípio de apresentar o Senhor, sim, existe algo muito poderoso, espiritual. Nós estamos reconhecendo e estamos, como filhos de Deus, também legitimando, estamos confirmando, concordando com o que Deus fala acerca dos filhos. Mas eu sempre falo que esse ato não é mágico, ele não é uma fórmula, fez e deu certo, mas ele tem uma importância espiritual. Eu acredito muito em aliança, existe um poder na aliança. Então aqui está sendo feito uma aliança dos pais com Deus. É uma aliança, é um acordo, é um comprometimento, é um posicionamento de assumir a prerrogativa de fazer o que lhes compete. É isso que significa esse ato. Dentro de tudo que existe, essa é a parte que cabe aos pais, esse compromisso com esse privilégio, com a alegria de ser pai. E Deus, ele tem o melhor para cada filho, amém? Quero convidar a igreja a estender a mão para cá, para abençoar a vida, glória a Jesus, de todos eles, amém? É isso, fiquem segurando os filhos de vocês, até porque é vocês que estão apresentando ao Senhor, amém? Glória a Deus. Levante a mão para cá, igreja. Chegou, vamos esperar aqui a irmã, tá? Deu certo, Deu certo. No caso aqui é a Maria Júlia Franziose, é isso? Vem para cá, irmãzinha. Glória a Deus. Glória a Deus. Então está aí a Maria Júlia, tá? A irmã fez questão de trazer a Maria Júlia para apresentar aqui, já que o primeiro, qual é o nome dele? Joaquim também foi apresentado aqui, Ela mora no sul da Bahia, lá, Luiz Eduardo Magalhães, e Deus colocou no coração dela vir aqui apresentar a Maria Júlia, amém? Vamos orar agora? Nosso Deus, Tu és o Pai das luzes, em Ti não há sombra de variação, e Tu disseste na Tua palavra: trazei ou deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Deus, em obediência à Tua palavra, os pais, juntamente com a igreja, estão aqui nessa noite, consagrando ao Senhor, ó Deus, a vida de seus filhos. E nós oramos, ó Deus, apresentando ao Senhor cada uma delas, apresentando, Deus, a Heloísa, apresentando o Henrique. Deus, que Tu venha sobre a vida, ó Pai, desses gêmeos, que eles cresçam com graça, sabedoria, que eles cresçam com saúde, que eles cresçam, Deus, no temor do Senhor cada dia. Em nome de Jesus, Pai, que Tu abençoe também, Deus vivo, para que eles tenham, Senhor, saúde física, emocional, espiritual, Deus, e que toda bênção seja multiplicada sobre a vida dos gêmeos aqui, Pai, da Heloísa e do Henrique, em nome de Jesus. Nós oramos, ó Deus, pelo Davi Lucas. Pai Santo, obrigado pela vida do Davi Lucas. Pedimos que Tu abençoe os seus dias, que o crescimento seja na Tua presença, que cada dia o Senhor venha, Pai, derramar unção, graça, sabedoria. Deus, que o propósito do Senhor prospere cada dia na vida do Davi Lucas, e que os seus pais sejam, ó Deus, capacitados pelo Teu Santo Espírito dia por dia,
para ensinar no temor do Senhor. E oramos apresentando, Deus, a Maria Júlia, em nome de Jesus, que a unção do Senhor seja sobre ela, que o crescimento dela seja na tua presença, Deus, que ela jamais se afaste dos teus caminhos, mas que ela seja, Deus, cada dia uma bênção em tuas mãos, e ela gere, Deus vivo, alegria no coração de todos, ó Deus, especialmente dos seus pais, e que o teu propósito prospere na vida delas. Deus, em nome de Jesus, como igreja nós ministramos a tua bênção, nós apresentamos ao Senhor, Pai, nós ministramos a tua bênção, Senhor, em nome de Jesus, que a unção do teu Espírito venha sobre a vida de cada um, Pai Santo, e eles sejam, Deus vivo, revestidos, protegidos pelo Senhor. Eu abençoo os pais, que todos eles tenham sabedoria, graça, e cada dia eles possam se alegrar no Senhor, pelo privilégio de conduzir os seus filhos na presença do teu Santo Espírito. Assim nós oramos e declaramos consagrados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Aplaudam Jesus. Deus te abençoe, irmã. Parabéns. E aí, linda? Ela é toda esperta. E aí, Davi? Só na benção? Parabéns, querido. Deus abençoe. Parabéns, Joiciara. Glória a Deus. Deus te abençoe, irmão. Parabéns pelos gêmeos. Pode descer. Pode sentar, a igreja do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Faltou só uma, né? Ela está no hospital, tu falou? Tudo bem, orem por ela, tá bom? Mas é a filhinha que está ruim? Ore pela Maria Luísa Carmelo, tá? Glória a Deus. Amém. Agora que eu olhei aqui, né? Galera da célula Renascer. Bênção de Deus, amém? Meus irmãos, nós pregamos uma mensagem. Eu preguei uma mensagem aqui há 15 dias atrás, e eu falei sobre marcas de uma igreja viva. A gente vai continuar no livro, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Abra sua Bíblia, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. E eu quero te convidar para lermos a palavra de Deus nessa noite, amém? Eu quero falar com você dentro de um tema que na verdade aqui você vai ver comigo uma qualidade, também uma característica de uma igreja saudável, de uma igreja viva. Ela poderia até entrar com uma quarta característica, mas a gente precisa dar realmente ênfase nesse tema, porque eu vejo aqui, vamos ler o versículo 13 e 14, tá? Eu vejo aqui nesse capítulo 2, e está claro para todo mundo, como é que eles receberam a palavra de Deus. Nós aprendemos com a igreja de Tessalonicenses como receber a palavra de Deus, e como a palavra de Deus opera naqueles que a recebem devidamente, ou como ela é. E é isso que nós vamos tratar aqui com você nessa noite, sobre a operação da palavra de Deus naqueles que a recebem. Todos nós sabemos que a palavra de Deus, ela é poderosa, primeiramente porque ela é palavra de Deus. Então há poder na palavra de Deus, mas é evidente que nem sempre a palavra de Deus ela opera gerando o que Deus designa, no caso de trazer bênção, transformação, vitória, saúde, trazer testemunho, ou aquilo que glorifica ao Senhor. É claro que ela sempre vai operar. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela discerne os pensamentos, os sentimentos, e ela faz separação entre juntas e medulas,
e discerne os pensamentos do coração do homem. Então a palavra de Deus, Paulo fala que gera vida nos que creem, mas gera morte também nos que não creem. Então ela sempre vai operar. Aqueles que obedecem vão desfrutar de bênção, os que não obedecem vão sofrer consequências. Deus chama de maldições. É a palavra de Deus. Só existe dois grupos de pessoas na terra, irmãos. Existem os sábios e os tolos. Os sábios são aqueles que ouvem a palavra e a praticam. Os insensatos e tolos são aqueles que ouvem a palavra, mas não a praticam. Veja que todos ouvem, todos estão ouvindo, mas há uma diferença. E nós vamos falar aqui nessa noite, dando ênfase, como é que opera a palavra de Deus naqueles que a recebem devidamente como ela é. Amém, queridos? Você está preparado? Diga assim: Jesus, fala que o teu servo escuta. Glória a Deus. Vamos ler o texto, versículo 13 e 14. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebertes não como palavra de homens, mas segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em nós os que crestes. Glória a Jesus. A qual também opera em vós os que crestes. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judeia estão em Jesus Cristo, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles. O Espírito Santo fala conosco, nos dá entendimento e sabedoria e transforma a nossa vida pela revelação da tua palavra. Jesus, fala com a tua igreja, fortalece o coração dos teus filhos em fé nessa noite, que a palavra que ouviremos seja acompanhada de fé, Senhor, e que ela gere em nós os frutos que glorificam o teu santo nome. Nós pedimos isso a ti, Senhor, fala conosco em nome de Jesus, amém. Abaixa para mim um pouquinho o volume do retorno. Eu acho que é o retorno. Pelo menos está me incomodando aqui. Está meio estridente aqui, tá? Meus irmãos, a primeira coisa que a gente vai destacar é a postura diante da palavra. Paulo, ele fala que a igreja de Tessalonicenses fazia boas lembranças. Quando ele lembrava dessa igreja, ele lembrava com gratidão, com ações de graças. E aqui ele começa falando assim: pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a receberam não como palavra de homens. Observe que o apóstolo Paulo se enche de alegria pela postura correta diante da palavra desses irmãos da igreja de Tessalônica. Ele fala que eles acolheram não como palavra de homens, mas como palavra de Deus. Ouvir o evangelho, irmãos, apenas como filosofia, ou uma sabedoria, ou como autoajuda, não vai gerar transformação nenhuma. A pregação, ela só gera transformação se ela for recebida como palavra de Deus. E é interessante que muitos até escutam a palavra de Deus e até leem a palavra de Deus, mas não a consideram como palavra de Deus, não a consideram como de fato ela é. A igreja de Tessalônica, ela de fato teve uma postura correta, porque embora ela recebeu por meio de homens, como Paulo, Silvano, como Silas, mas eles não tiveram como palavra de homens, eles a receberam como palavra de Deus. E Paulo fala como ela é, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. E esse aqui é o comportamento correto de todos nós. Como é que tem sido a tua postura ao ler a palavra de Deus, ao ler as escrituras? É preciso entender e crer que toda escritura, ela é inspirada por Deus.
1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, o apóstolo fala sobre exatamente as escrituras. Toda a escritura, está se referindo à Bíblia Sagrada, a Torá. Toda a escritura divinamente inspirada, ela foi escrita sim por homens, mas homens escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Portanto, não é um livro qualquer. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Paulo fala que ela é apta para ensinar, ela é apta para redarguir, ela é apta para corrigir ou repreender, ela é apta para educar o homem na justiça e fazer o homem apto para toda boa obra. Receber a palavra de Deus como ela é de fato, a palavra de Deus é o que gera transformação na vida das pessoas. Eu preciso crer, e cada dia, irmãos, há uma conspiração. Existem movimentos organizados trabalhando para invalidar a Bíblia Sagrada. Semana passada foi aprovada no Canadá leis que proíbem os pregadores de fazer certas citações. Tramitam no nosso Congresso brasileiro também projetos de leis para que seja proibido menção. Está lá as referências, Efésios capítulo 5, por causa do movimento feminista. Estão querendo tirar o termo submissão. E se isso passar, significa que um pastor ou um pregador pregar essa referência, ensinando que as mulheres são submissas aos homens, ele pode pegar até 5 anos de cadeia. Existe todo um projeto maligno que trabalha para invalidar, para enfraquecer a pregação verdadeira do Evangelho. E não são poucos os que vão se adaptando, ou que vão se adequando a essas pressões sociais, que vão organizando as suas mensagens para satisfazer o que as pessoas querem ouvir. Uma outra forma de que estou atacando a pregação da palavra de Deus é no tempo da pregação. E aí tem todo um argumento científico sobre atenção, concentração, distração. E aí, ou seja, agora a técnica é gere uma experiência nas pessoas. Então 15 minutos é o tempo ápice. Meu Deus do céu. E infelizmente não são poucos os que estão aderindo a esses mecanismos humanos artificiais que não geram transformação, não gera nenhuma mudança. Então a postura dos Tessalonicenses nos mostra que devemos receber a palavra de Deus como ela é, embora sim pregada por homens e escrita por homens, mas ela é palavra de Deus, e ela é apta para gerar transformação, gerar mudanças no coração das pessoas. Eles souberam discernir a voz de Deus através da boca dos homens. Esses homens e mulheres que ouviram a pregação de Paulo, eles reconheceram a autoridade e a inspiração da palavra de Deus. A segunda atitude que a gente vê está no versículo 13, bem no finalzinho, que fala: a qual também opera em vós os que crestes. A palavra de Deus, ela só opera naquele que crê. Hebreus capítulo 4 traz uma informação bem curiosa, versículo 2. Todos ouviram Moisés, todos foram batizados no batismo ali da travessia do Mar Vermelho, todos foram ensinados por Moisés. Irmão, projetar aqui, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Observe
que a palavra de Deus fala que eles todos ouviram, mas não foi misturada de fé, não foi acompanhada de fé. A reação dos que ouviram não foi de fé, não foi de crer. E por causa que eles não creram, eles pereceram no deserto, se tornaram incrédulos, murmuraram, e por causa disso ficaram e morreram no deserto. Paulo fala de operação naqueles que creem. Existe uma palavra no grego que significa, na verdade, que é energetai, de onde vem a palavra energia. E exatamente esse termo que Paulo fala sobre a operação, a eficácia da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela transforma qualquer pessoa, irmão. Qualquer pessoa. Não importa qual seja o pecado, ou a fortaleza, ou maldição, ou vício, ou hábito ruim, se a pessoa ouvir a palavra de Deus como ela é, a palavra transforma a vida dela. Se você ouvir e crer, se o que você ouve for acompanhado da sua parte de fé, a palavra vai transformar a tua vida. Eu quero encorajar você a olhar para áreas de tua vida que ainda não está transformada, e a concentrar estudo, meditação, a se expor diante de verdades, de promessas, para que você receba no teu coração a fé que vai te levar a viver transformação. Nós todos estamos num processo de aperfeiçoamento, ou de desenvolvimento da salvação, e é pela palavra de Deus que seremos transformados, porque só a palavra santifica, só a palavra de Jesus santifica, irmãos. A santificação vem pela palavra de Deus, mas ela só opera naqueles que correspondem em fé. Observe o que Tiago fala, Tiago capítulo 1, versículo 21 ao 25. É muito interessante porque Tiago ele fala também sobre como receber a palavra de Deus. Leia comigo. Ele fala: portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Observe que Tiago ele fala: receba com mansidão, e essa palavra mansidão significa aquele que se permite ser conduzido, aquele que se deixa ser domado, aquele que se deixa ser guiado. Mansos herdam a terra, bem-aventurados os mansos, porque eles herdam a terra. Os violentos, eles morrem cedo. Os violentos, agressivos, eles se precipitam e acabam morrendo cedo, porque não cuidam de si. Eles não têm, parece uma noção de perigo, e não são prudentes. Então Tiago fala para nós deixar toda a impureza e acúmulo de maldade. Como? Acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, e ela é poderosa para salvar a vossa alma. Novamente, qualquer área da tua vida será transformada se você receber a palavra de forma correta. Aqui Tiago fala de receber com mansidão a palavra enxertada, e que a palavra de Deus venha a operar na tua vida hoje de transformação. Ele continua: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, que se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Esse será bem-sucedido, esse será próspero, esse terá uma vida vitoriosa. Eu creio no poder da palavra para trazer transformação. Amém, queridos?
Então a palavra de Deus, ela molda os nossos desejos. A palavra de Deus, ela confronta, sim, ela confronta demais, irmãos. Aliás, ouvir pregação que não confronta é muito perigoso. Nem sempre Deus vai te confrontar, e confrontar no sentido de te corrigir. Mas se a palavra não confronta, não tem como transformar. Nós só temos consciência do que precisamos mudar pelos confrontos. E aí decisão é nossa, claro, a escolha é nossa de mudar ou não mudar. Mas a palavra de Deus, ela confronta. Que você ore a Deus para que Ele te confronte. Ele vai confrontar os pecados. Tem uma oração que eu faço. Essa oração está lá no Salmo 19. E a oração é assim: expulga-me dos pecados que me são ocultos. Ou seja, me limpa dos pecados que eu não tenho consciência. Existem pecados que nós não temos consciência, irmãos. E a palavra de Deus, ela gera confiança, ela gera essa consciência. Tiago fala de um espelho. Eu ouço a palavra, ela me confronta, e eu me posiciono para que ela opere transformação na minha vida. A palavra de Deus, ela nos impulsiona, ela nos inspira a viver de modo digno do Evangelho, do modo digno de Jesus. E nós somos adoradores e sempre falamos: digno és, Senhor. Mas digno de quê? Ele é digno de uma vida de santidade. Ele é digno de uma vida que glorifica o seu nome. Mas isso só vai ser ofertado a Ele por pessoas que se permitem ser trabalhados pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela gera mudança de hábitos. Ela gera mudança na rotina, irmãos. A palavra de Deus, ela gera mudança inclusive na tua agenda, nas tuas prioridades. Irmão, essa semana foi assim, uma semana que a internet só falava do culto do horário de 6h30, ou de 6 horas, de 5 horas, porque deu exatamente na hora do jogo. Irmão, na minha cabeça não teve nenhum problema. Em nenhum momento eu parei para pensar: eu vou tirar ou não. Cara, não, por que mudar? Primeiro porque quem vem, vem. Quem não vem, não vem, independente do que esteja acontecendo. Sim ou não, pessoal? A pessoa vem, ela vem se puder, se quiser. Ninguém é obrigado, irmão. Eu aprendi cedo: eu honro os fiéis. Eu vou servir quem estiver no culto. Até porque eu falo disso como pastor, tá? Eu estou aqui para servir. Então eu vou servir quem tiver, eu vou servir com alegria, com excelência. Eu dou o meu tudo, irmãos. E junto a gente adora a Deus. Culto, irmãos. Culto é culto, irmãos. A Bíblia não fala de horário. Não, ela fala de dia. E nós de vez em quando fazemos mudanças aqui na nossa agenda, na nossa programação. A gente vê o que é melhor. Mas virou uma polêmica, um bafafá, e gente cheio de razão, gente acusação. Eu falei: que é isso? Não precisa. Paulo fala que o fraco, ele não come, ele come só legumes, né? O forte, ele tem que não julgar o fraco. Deixa quieto. Quem és tu para julgar o servo alheio? Cada um faz o que quiser fazer da sua vida. Agora, o coração ninguém sabe, só Deus sabe o coração de cada um. Glória a Jesus, irmãos. Logo, logo nós vamos ter 5 cultos aqui. Não vai ter problema com o horário. Amém, Jesus? Glória a Jesus. Diga assim: a palavra de Deus, ela gera transformação. Então, se a palavra de Deus não está gerando mudança em sua rotina, isso aqui vai doer. Mas o problema não está na eficácia da palavra, mas na ausência de fé e obediência na recepção dela. Não é problema de Deus nem na sua palavra. A palavra, ela vai gerar, ela causa mudança na rotina. E eu falei sobre a questão do jogo porque é o que está em alta, tá? Parece que o Brasil não foi bem sucedido. Não vai ter mais esse problema com o Brasil. Eu não tive nenhum problema. Nenhum problema. Preste bem atenção, queridos.
Como é que está a tua agenda de prioridades? Como é que está a tua rotina? E não estou falando só de rotina do culto, do discipulado, né, do servir. Não, rotina. Como é que está a tua agenda? Como é que estão as tuas programações? Como é que você se organiza? A tua agenda, ela honra os valores que você afirma ou professa ter? Está alinhado? Pense sobre isso. A palavra vai gerar mudança na tua rotina. A palavra de Deus, quando alguém a recebe e crê nela, faz a pessoa mudar de aonde ele frequenta, os lugares que ele visita. É automático. Com quem eu ando, com quem eu convivo, vai mudando. Isso é natural, é muito, muito evidente. Deixa eu avançar aqui, porque ainda tem mais coisa ainda. A gente vai ver na vida dessa igreja evidência dessa operação da palavra. O versículo 14 fala: porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus. Diga assim, imitadores. Diga, imitadores. A gente vê aqui esse princípio de identidade e imitação. Esses irmãos, eles se tornaram parecidos com a igreja de Deus. É interessante. Hoje nós conhecemos as denominações. E as denominações, elas são diversas. Dentro do movimento pentecostal, ou de dentro do movimento pentecostal, surgiu os neopentecostais. E a teologia é diferente. Aí temos o povo da reforma, tem os anabatistas, são vários. São igrejas cristãs, é episcopal, vai presbiteriana, tem assembleia, aí vai embora, inúmeras denominações. Mas as igrejas de Deus, por mais que tenha algumas diferenças no que diz respeito a alguns dogmas humanos ou preceitos de homens, mas na sua essência, ela tem características comuns. E aí você faz parte de uma família muito imensa na terra. E Paulo fala que essa igreja, que era gentílica, uma igreja que não era ali dos judeus, eles se tornaram imitadores das igrejas de Deus. Em que aspecto? Aí ele fala: as igrejas que estão em Jesus Cristo, porquanto também padeceste de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles. Quando os judeus se convertiam a Cristo Jesus, os próprios judeus perseguiam eles. Aí Paulo fala: vocês se converteram a Deus, vocês abandonaram os ídolos, e vocês sofrem perseguição também dos seus patrícios. Ou seja, os próprios da terra perseguiam. O que Jesus fala? Jesus fala que os inimigos do homem são da sua própria casa. Eu estava ouvindo o Clebson Alves testemunhar esse dia na oração do meio-dia. Quando ele recebeu Jesus como salvador de sua vida, a mãe dele disse assim: a partir de hoje você não mora mais nessa casa. Ele foi expulso da casa dele, por causa que ele decidiu crer em Jesus. Ele disse: eu vou morar na rua, mas eu não vou deixar Jesus. E hoje, como fruto da sua perseverança, a mãe dele é líder do círculo de oração de uma congregação da Assembleia de Deus. Mas sofre perseguição. Paulo fala que todos que querem seguir a Cristo piedosamente, esses sofrerão perseguição. Então observe que a igreja de Deus, ela tem características comuns. E Paulo viu aqui como resultado ou como evidência da operação da palavra, que eles haviam se identificado com a igreja. Havia semelhança, e eles sofreram perseguição. Mas o que faz a diferença não é só o fato da perseguição, foi o teste de fogo. Porque nesse teste, nessa prova, eles não negaram a fé, eles perseveraram. E por causa da fé deles, da sua perseverança, o testemunho do evangelho, Paulo fala que não precisou nem mais ir a certos lugares, porque as pessoas ouviam
como eles se comportavam crendo em Jesus. Nós temos que tomar cuidado para não sermos, como diz o povo, crentes Maria vai com as outras. Existem sempre remanescentes, igreja. Existem aqueles que de fato servem a Jesus. Sempre vai ter. Nós não podemos cair no erro de Elias. Elias, ele estava com depressão, e aí a autoestima dele lá embaixo, complexo, e ele chegou a dizer assim: só eu estou te servindo. Os profetas foram presos, assassinados. Aí Deus mostra para ele: não, tem 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Deus é Deus, e Ele tem os seus. Paulo fala que Deus, Ele conhece os seus. A igreja de Jesus, ela sempre vai ser sustentada por Ele. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra Ele. Então nós vemos nessa igreja que eles aprenderam a imitar o que é bom, e eles passaram pelo teste de fogo. O sofrimento por causa do evangelho, irmãos, é uma verdade, é um fato. A parábola do semeador nos mostra 4 tipos de solos, que representa 4 tipos de pessoas, e todos recebem a semente, mas só existe um solo que a palavra frutifica, ou a semente frutifica. A expressão é um solo bom, não é um solo fértil. Você pode ler isso em Mateus 13, versículo 18 ao 23. Não é um solo fértil. Solo fértil cresce tudo, irmão. Por falar nisso, nós moramos num município que tem uma terra fértil, boa e fértil. Tem que tomar muito cuidado até quando você joga adubos, porque tanto o que é bom vai crescer, quanto o que é ruim vai crescer. Tem que saber. A palavra de Deus, ela vai frutificar em gente que tem um coração bom. Aí você fala: mas ninguém tem coração bom. Foi no sentido de receber a palavra que corresponde a esses. A Bíblia fala que vai frutificar a 100, a 60 e a 30 por 1. Eu vou ler com você. Ouço, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufoca a palavra, e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Diga assim: Jesus. Diga assim: Jesus, trabalha no meu coração, prepara o meu coração, para que a tua palavra frutifique a 100, a 60 e a 30 por 1. Você pode dar um brado de aleluia? Você pode glorificar o Senhor Jesus? O desafio para você hoje, irmãos, é: não seja apenas um ouvinte. Receba bem a palavra de Deus. Sabe uma coisa que me preocupa? É crente empolgado, crente emocionado demais, mas que não é enraizado, é gente superficial. Me preocupa porque a Bíblia me mostra que se a pessoa ela não compreende, Satanás rouba a semente. Irmãos, talvez uma das habilidades mais importantes na vida de um líder, de um pregador, de um pastor, não pregador, mas de um pastor, é a habilidade de pregar as mesmas verdades, como Paulo.
e se alegrar em fazer isso. Paulo, ele teve essa habilidade. Ele fala: a mim não é desgostoso escrever-vos a mesma coisa. Pelo contrário, é segurança para vocês. O autor de Hebreus fala daqueles que pelo tempo passado já eram para ser mestres, mas que tinham necessidade de que novamente alguém desse leite para eles. E quando nós olhamos para a nossa vida, devemos ter humildade de perceber: peraí, eu estou apenas ouvindo, eu estou deixando a palavra transformar a minha vida. Eu tenho algumas limitações que elas me são boas, boas mesmo, elas me fazem bem. Algumas coisas eu não sinto como as pessoas no geral sentem. Isso não quer dizer que eu não saiba, que eu não perceba. E ouvir a palavra de Deus, irmãos, não pode ser uma questão assim: eu preciso sentir, preciso ficar emocionado. Não é isso que se fala. Você precisa crer nela. E crer é o que fará a diferença na tua vida. Não é se você sente uma emoção, uma alegria. Olha o texto aqui, irmãos: ouviram e receberam logo com alegria. Crente empolgado. Mas quando vem a perseguição, quando vem a pressão, o texto fala: não tendo raiz em si, a palavra não frutifica. Não quer dizer que nós não temos que nos alegrar ao ouvir a palavra. A questão é não ser um crente emocionado, empolgado. Tem uns que ficam tão emocionados, tão empolgados, que eles nem prestam atenção no que está sendo dito, de tanta emoção que recebe. Quando é uma profecia, momentos proféticos, eles geram uma atmosfera, e a atmosfera mexe com tudo, com as emoções. E aí, conforme for o temperamento da pessoa, tem reação. Mas preste bem atenção: receber a palavra de Deus aqui não está falando com reação de temperamento. Cada um tem a sua reação. O sanguíneo tem uma maneira de reagir, o fleumático tem a sua maneira de reagir, o melancólico tem, mas não é disso que está falando. A reação correta é a reação de fé, e não tem a ver com emoção. Às vezes é mais racional mesmo, é entender. Fé é saber. Paulo fala: eu sei em quem eu tenho crido. A fé não é um salto ou um pulo no escuro, não. É gerado no conhecimento da vontade de Deus. Então eu me movo nisso. Então, ser um ouvinte da palavra de Deus de forma correta. Acolha como de fato ela é palavra de Deus e não palavra de homem. Eu quero te convidar a ficar em pé. E eu quero falar com você aqui, trazendo algumas verdades que eu falei tudo, mas com outras palavras. Coloca a mão no alto do seu coração. Ideias humanas, elas produzem debates. A palavra de Deus produz vida. Repita comigo assim: ideias humanas produzem debates. A palavra de Deus produz vida. A palavra de Deus não é para ser discutida, querido. Você ouve, você crê e ela transforma a tua vida. A Bíblia não é um livro de autoajuda para ser consultado, é a voz do Deus vivo para ser obedecida. Diga: a voz de Deus para ser obedecida. É isso que a Bíblia é, irmãos. Glória a Jesus. Repita comigo assim: a fé é o combustível que transforma o texto lido em poder vivido. A fé é esse combustível que transforma o que você lê no poder vivido, irmãos.
Eu já disse isso aqui, vou repetir: se a palavra não está gerando mudanças na sua rotina, o problema não está na eficácia dela, mas na receptividade do seu coração. Pare e pense: quais as mudanças que você precisa experimentar em tua vida? Quais as transformações que precisam acontecer em tua vida? E seja ousado, se posicione hoje, para que você obedeça o que Deus fala com você. E não é de hoje que Deus fala. O evangelho verdadeiro rompe barreiras culturais para nos unir em torno de uma mesma identidade em Cristo. Nós estamos aqui, mas nós temos irmãos, inclusive noruegueses. Não importa onde esteja, os filhos de Deus, eles têm uma identidade. Eu estou indo pregar em Blumenau esse fim de semana. É uma igreja ceia. E como denominação nós temos um DNA, nós temos uma identidade. Eu acho incrível isso. Aonde a gente chega, nós estamos em casa. É o DNA do evangelho dentro de nós. Pessoas que estão convertidas apenas em argumentos humanos, quando vem a pressão, quando vem perseguição, elas mostram que não estão convertidas no evangelho. Esse é o fato, irmãos. Uma vez eu ouvi o Thiago Brunet falar uma coisa, e eu falei: caramba, isso é verdade. Ele disse que infelizmente as igrejas estão cheias de pessoas convencidas e não convertidas. E que você não seja parte dos convencidos, que você seja parte dos convertidos ao evangelho. Porque se você for um desses convencidos, a pressão vai fazer você mostrar que você é só um convencido. Mas se você for convertido, a pressão vai fazer você frutificar a 100, a 60 e a 30 por 1. É o poder da palavra de Deus. Eu oro todos os dias: Deus, me ajude a ler a tua palavra. Tem dia que não é fácil ler, bicho. Meu Deus do céu. Tem dia que é tanta coisa, irmão, tanta emergência, tanta urgência. E aí eu peço perdão para Deus, mas eu vou ler a palavra. Isso aqui é a palavra de Deus, irmãos. Por favor, entenda a minha abordagem. Quando eu digo para você não ser um crente empolgado, emocionado, isso não anula as emoções. Nós temos que receber com alegria. Já preguei várias vezes sobre isso aqui. Inclusive a alegria é uma expressão de honra. Então você tem que se alegrar sim. Estou falando para você não ser um crente emocionado, um crente que só tem empolgação, mas que não revela fidelidade, que não revela compromisso, que não revela aliança, que não revela honra. Que você seja um crente de honra, que você seja um crente fiel, que você seja achado como um fiel mordomo de Cristo, que a palavra de Deus opere transformação no teu caráter. A palavra é isso, irmão, ela é um espelho. Nós temos a revelação, o entendimento, e a gente deseja: Deus, eu quero ser transformado. Transforma a minha vida, muda, Senhor, a minha vida, me dá o teu caráter, Jesus. Feche os teus olhos. A palavra de Deus é luz, a palavra de Deus é lâmpada. Aleluias. E a palavra de Deus, ela não falha. Fale com Deus nessa noite. Que como igreja nós sejamos uma igreja que ama a palavra de Deus. Que como igreja sejamos uma igreja que honra a palavra de Deus. Sim.
Se você tem sido indolente, se você tem sido negligente com a tua vida devocional, em ler a palavra, em meditar nela, toma uma decisão agora, não deixe para depois. Já sai daqui com um propósito: não, eu vou dormir só depois que eu ler pelo menos 3 capítulos da Bíblia. Mas faz isso em seguida, faz logo, obedece logo. Não, amanhã quando acordar eu vou logo ler Provérbios. Eu vou logo ler Provérbios e já vou meditando naquilo que Deus fala comigo. Os milagres que você vai viver, querido, é uma resposta à tua fé. Eu estou sendo enfático, repetitivo. Ouvir a pregação gera fé, mas nem todos respondem com fé. Então reaja nessa noite, dê uma resposta diante da palavra de Deus. Milagres vão acontecer na tua vida. Você foi aqui nessa noite, você disse: Deus, revela-me a tua palavra, me mostra a tua palavra. E Deus está dizendo para você que o teu coração esconde os segredos para que Ele opere na tua vida. É na maneira como você recebe a palavra que está as chaves para você experimentar transformação em tua vida. Então quebrante o seu coração, clame: Deus, eu quero a tua palavra, fala comigo, Deus. O teu servo está aqui para te ouvir. Que você ore nessa noite, em nome de Jesus. Deus eterno, a tua palavra diz que as tuas ovelhas, elas reconhecem a tua voz. As tuas ovelhas, elas ouvem e elas te seguem. Jesus, muito obrigado, Jesus. Jesus, como a igreja de Tessalonicenses, que reconheceu em Paulo um pregador da palavra de Deus, que nós possamos reconhecer aqueles que pregam a palavra de Deus como ela é. Sim, Jesus. Sim, Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome. Quebra todas as cadeias. Quebra todas as cadeias aqui, Senhor. Desperta-nos do sono da indolência. Desperte-nos, ó Deus, do sono da preguiça espiritual. Não nos deixe sermos frios, indiferentes, apáticos, mas gere em nós uma paixão, Senhor. Gere em nós uma fome pela tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, faz arder os corações diante da tua palavra, Senhor. Faz o coração queimar, Senhor. Faz o coração arder de paixão pela palavra do Senhor, ó Deus. Santo, 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 santo é o teu nome. Glória a Jesus. Levante a sua mão, você que está aqui. Tem avivamento chegando no teu coração. Tem avivamento chegando na tua vida. Eu declaro sobre o teu coração, em nome de Jesus, saúde espiritual. Que o fogo do avivamento venha incendiar no teu coração. Que o teu prazer seja na lei do Senhor, e meditar na sua lei dia e noite seja a prioridade na tua vida. Eu te abençoo nessa noite.
Deus, eu declaro uma igreja faminta. Homens, mulheres, crianças, jovens, em nome de Jesus, adolescentes, sejam famintos por Deus e pela sua palavra. Escute, Jesus está aqui. Jesus, ele vai trazer revelação da palavra para essa igreja. Jesus vai trazer entendimento da palavra para você. Escute com muita atenção. Paulo, ele lamentou porque não pôde falar de coisas espirituais, por causa que o nível da igreja de Corinto era um nível de carnalidade. Mas Deus está provocando em você. Deus está tirando você de uma zona de conforto. Ele está incomodando você. E hoje Deus está despertando em você a chama para que você ame a sua palavra. Nós vamos receber pregações poderosas aqui. Eu lembro muito bem, eu lembro aqui agora. Eu estava numa vigília na sala de oração. Aquela noite foi uma noite que poucas pessoas compareceram. E naquela noite Deus me disse algo que Ele estava fazendo. Deus me disse que estava dando revelação de pregação para os que pregam, de pregação para os ministros. Um nível de revelação profundo que gera maturidade profunda. E hoje, quando eu prego, Deus está me dizendo que está dando corações para receberem essas mensagens, para receberem essas revelações poderosas da parte de Deus. Eu creio que Deus hoje está transicionando alguns aqui desse nível carnal para o nível espiritual. Porque o carnal, ele não entende nada, o espiritual discerne bem todas as coisas. Eu creio que Deus hoje está transicionando algumas pessoas aqui para um nível de maturidade, porque vão ouvir a pregação e vão receber entendimento e vão praticar essa palavra, e os testemunhos de transformação serão impactantes nessa cidade. E a partir da tua vida haverá um exemplo de homem e de mulher de Deus. Você não vai ser conhecido apenas como um crente. Você não vai ser conhecido como alguém que é um cristão. Não, você vai ser conhecido como um discípulo de Jesus. O discípulo é aquele que ouve e permanece na palavra. Se ouvirdes os meus mandamentos e obedecerdes os meus mandamentos, essas bênçãos virão sobre ti e elas te alcançarão. Escute o que Deus está dizendo. As bênçãos, elas são um testemunho na vida daqueles que obedecem. Você não precisa ir atrás de bênção. As bênçãos seguem aqueles que obedecem a palavra que estão ouvindo. Se você está nessa noite aqui, Deus marcou essa noite para falar contigo, para você ser curado pela palavra, para você ser restaurado pela palavra, transformado pela palavra. E enquanto eu estou falando, milagres estão acontecendo, corações estão sendo libertos. Escute, essa fortaleza da mágoa, essa fortaleza do complexo de inferioridade, esse estigma de fracasso, eles são destruídos diante da palavra no teu coração. Não existe espaço no teu coração a não ser para a palavra que você está ouvindo. Eu estou falando porque existem pessoas aqui nessa noite que carregam mágoas há 10 anos, que carregam mágoas há 13, há 18 anos. E Deus está gerando consciência. Existem feridas emocionais, traumas, dores de rejeição, que você vai ser curado. Como?
porque você vai se despojar do acúmulo de maldade e de toda impureza, recebendo com mansidão a palavra enxertada em você. Ela é poderosa para salvar a vossa alma. Observe que a cura, ela sim está na palavra de Deus, mas ela só funciona em corações que recebem ela com mansidão. Tem alguém aqui nessa noite? Eu quero chamar aqui você à frente. Eu creio tanto no poder da palavra, que eu estou cheio de fé para orar por milagres aqui nessa noite. Porque se eu falar que eu creio na palavra e não crer que a palavra gera milagre, eu estou sendo incoerente. Então eu quero chamar você que precisa de milagres, milagres de transformação. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, porque tem uma chuva de milagres sendo derramada sobre esse lugar aqui. Mas vem rápido. Se você reage em fé, então vem rápido. Se você demora, você está duvidando. E milagres só acontecem em quem crê, irmãos. Se você raciocinar, você não está entendendo. A reação de fé é uma apenas. Eu não sou um pregador reformista que ensina as pessoas a valorizar a palavra, mas que é negligente na própria palavra que fala. Se você crer, você verá a glória de Deus. Os sinais seguirão os que creem. Então eu creio que chuvas abundantes estão sendo derramadas aqui nessa noite. Milagres estão acontecendo aqui em nome de Jesus. Levante a sua mão como quem está recebendo, num gesto de um recepcionador, de um recebedor por excelência. E apenas receba o seu milagre. Apenas receba a cura em nome de Jesus. Receba a palavra que gera vida em nome de Jesus. A unção está na palavra de Deus. A vida está na palavra de Deus. Opera aqui, Senhor, milagres. Opera aqui maravilhas, Senhor. Deus, Tu sabe de todas as coisas. Tu sabe o que cada um está aqui precisando. E como igreja, nós nos humilhamos perante o Senhor. E nós clamamos, ó Deus. E nós suplicamos, opera em nós, segundo a Tua palavra. Sim, Deus, todas as fortalezas, todas as raízes de amargura, sejam agora arrancadas em nome de Jesus. Sim, Senhor, sim, Senhor. Oh, Jesus, faz outra vez, Senhor. Faz mais uma vez, Senhor. Honra a fé que está sendo, em nome de Jesus, depositada aqui nesse altar. Não nesse altar, mas em Ti, Senhor. Sim, Deus vivo. Sim, Senhor. Ao estar assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Deus está curando da ansiedade. Deus está curando da depressão. Deus está curando do medo aqui. Seja a glória. Jesus, entra na casa da tua filha. Seja o domínio. Entra na casa da tua filha. Sim, Jesus. Pelo século. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. A tua palavra não volta vazia. Ela prospera, ela cumpre o desígnio para o qual foi enviado. Ó Deus, em nome de Jesus, eu abençoo a casa da tua filha. E eu declaro avivamento nesta família. Sim, Deus, eu declaro transformação, mudanças em nome de Jesus. Assim como Tu transformaste água em vinho,
Eu declaro que toda tristeza seja convertida em alegria nessa noite, na vida e na casa da tua filha, em nome do Senhor Jesus. Receba de Deus transformação, receba de Deus o milagre em nome de Jesus. Ele está nesse lugar, Deus Todo-Poderoso, que sonda coração, que esquadrinha o caminhar. Espírito de vida, Espírito Santo, te revela para tua filha, te revela, Espírito Santo. Tu és quem capacita, então vem capacitar esta mulher, Senhor. Vem forjar o caráter dela, em nome de Jesus. Eu te declaro abençoada, eu te declaro cheia da graça de Deus, em nome do Senhor Jesus. Você pode declarar isso? Poderoso Deus, poderoso Deus, Ele está contigo. Deus de milagres, que honra a perseverança. Eu abençoo a tua filha. A tua palavra, Deus, prevalece e prospera. E tudo que é contrário seja agora destruído em nome de Jesus. Recebe transformação na tua vida, recebe mudança em tua vida, recebe milagres em nome de Jesus. Eu abençoo a tua serva, meu Pai. Sobre o corpo dela eu declaro saúde, sobre as emoções, sobre o seu emocional eu declaro vida em nome de Jesus. Toda palavra proferida, toda palavra que causou feridas, traumas, resistências, escudos, sejam quebrados agora em nome de Jesus. Toda armadura sejam destruídas agora em nome de Jesus. Eu te abençoo nessa noite, eu te declaro abençoada em nome de Jesus. Toda arma forjada contra ti não prevalecerá, diz o Senhor. Toda conspiração, tudo que se levanta contra a tua vida não prevalecerá, porque sobre ti, sobre a tua vida, o que vai prevalecer é o poder da palavra de Deus. É o poder da palavra de Deus. Nenhuma ameaça, nenhuma arma forjada vai prevalecer contra ti. Apenas o que Deus tem te prometido, apenas o que Deus tem te prometido. Minha alma anseia sim, Senhor. Toda a glória seja dada ao teu nome. Você pode cantar, você pode levantar sua voz e dizer: louve a Ele, poderoso Deus, poderoso Deus. Aleluia, Jesus. Minha alma anseia por ti. Jesus, quantos podem sentir a presença dele nesse lugar? Ele está nesse lugar. Eu posso perceber a presença dele nesse lugar. E a presença dele transforma tudo, irmãos. A presença dele transforma todas as coisas. Sim, Jesus, sim, Jesus. Deus, toca na coluna agora, Senhor. Toca nas pernas, no nervo ciático, desfazendo inflamações, desfazendo dores, desfazendo, Deus, toda a doença. Eu oro, Deus, por estômagos aqui. Eu abençoo o sistema digestivo, em nome de Jesus, que toda a enfermidade, toda ferida no colo do útero desapareça, toda infecção, em nome de Jesus, toda síndrome desapareça.
Eu abençoo teus filhos, ó Pai. Eu abençoo a tua noiva nessa noite. Aqueles que estão, Deus, assistindo pelo YouTube, opera na vida deles também, Senhor. Faz acontecer o impossível em nome de Jesus. Ceia por ti. Volte para o seu lugar. Volte adorando a Jesus. Eu tenho sede de ti. Tenho sede de ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Eu tenho sede. Minha alma anseia. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Eu tenho alma anseia. Aleluia, Jesus. Anseia por ti. Eu tenho sede de ti. Sim, Jesus. Tenho sede de ti. Eu tenho sede de ti. Amém. Levante a sua mão, querido. Nós vamos encerrar o culto. O Senhor, Ele é Deus que te renova. O Senhor é Deus que te capacita. Você tem uma aliança com um Deus vivo. E Ele é fiel, querido. Ele é fiel. Tem uma palavra que está ressoando dentro de mim. Eu não sei quantos estão crendo, mas Deus está derramando chuva de bênçãos aqui nesse lugar. Eu não sei quantos estão crendo, porque ouvindo todos estão ouvindo, mas como nós pregamos, nem todos creem. Deus está derramando chuva abundante aqui. Você pode sentir essa brisa, você pode sentir o cheiro. Milagres, eles têm cheiro, irmãos. Assim como a chuva, ela libera um cheiro, as bênçãos, ela tem um cheiro. Quem está sentindo o cheiro de bênçãos? Esse ano o Elide falou assim: pastor, eu sinto que esse ano Deus vai me fazer enriquecer, vai me dar muita prosperidade. Eu falei: amém. É isso mesmo, Deus, Ele fala e Deus faz. E eu estou acompanhando a vida dele. Eu estou vendo como Deus está honrando a vida dele. Você está sentindo o cheiro de bênçãos? O que você está sentindo? O que você está recebendo do Espírito Santo? Percebendo? Creia apenas. Creia apenas. Tem filho que está reconciliando. Tem filho que está dizendo assim: Jesus, eu quero voltar para a casa do Senhor. E nós vamos ver filhos reconciliando nos próximos dias. Nós vamos ver filhos voltando a congregar de uma forma mais intensa, mais apaixonada por Jesus, não pela força da obrigação, mas movidos por uma paixão por Jesus. Deus, eu abençoo teus filhos, que esse mês de julho, um mês, ó Deus, que para alguns é férias, para os estudantes, para alguns professores, mas que esse mês seja um mês aproveitado para buscar mais de Ti, Senhor. Seja um mês para renovação, sim, para descanso, mas seja um mês de experiências profundas em Ti. O Senhor está nos levando aqui, Deus, a termos marcas de uma igreja viva. E a minha oração é que o Senhor cele em cada ovelha o caráter de Jesus, o caráter do Teu Espírito Santo, e que nós sejamos uma igreja que, assim como a igreja dos Tessalonicenses, eles ouviram a Tua palavra, e a Tua palavra foi eficaz na vida deles. Eu creio, Senhor,
Eu creio na transformação que a tua palavra gera. E eu declaro o avivamento aqui nesse lugar. Que os teus filhos tenham, ó Deus, pressa em estar na tua presença. Sim, Senhor. Eu oro isso nessa noite. E que a alegria da salvação transborde no coração de cada um aqui. Santo, santo é o teu nome. Você pode orar agradecendo a Deus. Eu confesso que eu estou com dificuldade para terminar esse culto. Então eu não vou terminar ele assim. Eu vou deixar Deus fazer o que Ele tem para fazer. Sim, Jesus. Espírito Santo. Que haja em nós sempre esse temor a Ti, Senhor. Tu mesmo fala que Tu habita no alto e sublime lugar, mas Tu habita num coração contrito, que treme diante da Tua palavra. Que sejamos uma igreja que teme o Senhor, que reconhece a autoridade da Tua palavra, que no momento da pregação nós possamos estar 100% voltados para ouvir a Tua voz, que não haja comichão nos ouvidos de ninguém, Senhor, mas que possamos suportar ouvir a sã doutrina. Que não sejamos como aqueles que não suportam ouvir a sã doutrina, que sentem comichão nos ouvidos, mas que tenhamos prazer em ouvir a Tua palavra e meditar nela dia e noite. Faz isso em nós, Senhor. Faz isso em nós, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão doce do Santo Espírito seja com você e com a sua casa hoje e para sempre. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoadíssima e um mês de julho maravilhoso em nome de Jesus. Deus te abençoe.